A Suíça é conhecida por ser um dos países mais caros do mundo, e é mesmo, não vou mentir para você. Mas quanto custa de verdade para um casal viver aqui nos Alpes suíços? Fica aqui que hoje eu vou te mostrar cada gasto, cada conta, sem esconder nada, e no final eu fecho o total para ver se você chutou certo. E atualmente a gente vive em Matenbach-Interlaken, é uma cidade no coração dos Alpes suíços. Aqui ao nosso redor a gente tem uma cadeia de montanhas super famosas e a gente tá bem do ladinho de Interlaken, que provavelmente você deve conhecer. É um dos principais destinos aqui na Suíça para os brasileiros, e a gente não tá aqui como turista, a gente mora de verdade, faz compra, paga contas, trabalha, e hoje eu quero te mostrar o quanto custa esse de verdade. E começando pelo maior gasto, o aluguel. Atualmente a gente está pagando 1.430 pelo nosso apartamento, que tem 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, essa sala e a nossa varanda. E obviamente esse valor é muito mais em conta do que as grandes cidades, né? Em Zurique e em Genebra você pode chegar a pagar mais que o dobro por um apartamento com a mesma metragem. E se você ainda não viu o vídeo do House Tour, eu vou deixar aqui embaixo para você ir assistir depois desse. Mostrei cada cantinho da casa e também algumas peculiaridades dos apartamentos aqui na Suíça, como o nosso bunker. E olha a grossura dessa porta, gente. E quando a gente para pensar no valor, a gente fica bem contente, porque na Irlanda a gente pagava 1.400 por um apartamento que era bem menor do que esse, era um estúdio, a infraestrutura era bem mais precária. Esse apartamento aumentou muito a nossa qualidade de vida, e esse foi um dos motivos que nos fizeram deixar a Irlanda e buscar um país que pudesse nos dar mais conforto, mais liberdade e mais privacidade também. E esse é só o primeiro gasto, ainda tem mercado, seguro-saúde, academia, internet, energia e mais um monte de coisa para fechar essa conta. Então fica aqui. E o segundo gasto, acredito que seja um dos preferidos de quem está pensando em vir para a Suíça, tanto a passeio como para morar, porque todo mundo já ouviu falar que é caro, e mas não é impossível, é alimentação e mercado. Eu vou separar esse tópico em dois, porque na nossa planilha a gente separa, né, o quanto a gente gasta com o mercado e o quanto a gente gasta com alimentação fora de casa. E como eu já falei, a gente gosta muito de cozinhar para economizar, e também podemos comprar coisas com boa qualidade para fazer em casa, né? Que ainda assim vai sair mais barato do que ir a um restaurante. E varia bastante dependendo do mês, dependendo da nossa rotina. Mas a nossa compra de mercado gira em torno de 350 francos hoje. Lembrando que a gente tem uma refeição no trabalho, então dos 7 dias da semana, 5 a gente come uma refeição principal no trabalho, e a gente tem o hábito de se alimentar básico, mas bem balanceado. A gente sempre come o nosso omelete de café da manhã, e atualmente a gente está comendo mais fruta, está comendo mais legumes, está tentando se alimentar melhor, porque a gente voltou para academia. Em todas as refeições a gente come proteína e a gente não deixa de comer carne. E hoje em dia, por a gente já estar mais estabilizado, tá mais tranquilo aqui na Suíça, a gente se dá o luxo de comer mais carne vermelha. Então toda semana a gente compra entrecôte, mas de qualquer forma o que eu prefiro é frango, e a maioria das nossas refeições é com essa proteína. Bom, e aqui vale muito a pena também se atentar que produto comprar, aonde comprar, né? Por exemplo, o básico a gente sempre escolhe a marca branca do mercado, de qualquer mercado, seja do Aldi, do Lidl, do Coop ou do Migros, porque nos ajuda a economizar. E alguns produtos, não todos obviamente, são de muito boa qualidade. Já para os produtos de limpeza, como eu já fiz um vídeo aqui também para o canal, eu gosto de comprar na Ottos. Eu vou deixar esse vídeo aqui linkado também para você assistir. E é legal que na Ottos você encontra várias surpresas positivas também. Eu comprei uma jaqueta da Oakley por 40 francos, então vale a pena ir na Ottos e dar uma olhadinha de vez em quando. E além disso, eu compro o meu feijão preto aí, que tem o melhor custo-benefício.
e com o tempo você aprende onde comprar cada coisa, o que vale mais a pena, qual produto você gosta mais. Como, por exemplo, o nosso pão preferido é um pão do Denner, então a gente nunca vai em um mercado somente, a gente sempre está indo em pelo menos 3 e a gente tenta aproveitar as promoções de cada um quando a gente vê, né? A gente tenta otimizar bastante e isso faz uma boa diferença no final do mês. E ainda dentro do bloco de alimentação, mas dessa vez falando de comer fora. Bom, quando a gente morava em Thun, a gente economizava bastante nessa parte, porque a gente tinha 2 horas de viagem por dia, né? Então, perdia algumas saídas com amigos. Agora que a gente está aqui bem pertinho, o nosso gasto aumentou e atualmente a gente está gastando 300 francos de saída para comer fora, para tomar alguma coisa. E agora falando sobre os gastos fixos, o primeiro é o seguro-saúde. Como vocês sabem, aqui na Suíça é obrigatório, não existe saúde pública, a gente tem que pagar. E tanto para mim como para o Federico sai 330 por mês, ou seja, 660 mensais para os dois, e realmente é caro, mas é o necessário para se viver aqui. E eu já precisei usar a telemedicina, fui bem atendida, resolveram o meu problema, tive que ir à farmácia também, mas ainda não precisei ir a um hospital. Então, não tenho uma experiência ainda de como é o sistema de saúde da Suíça. E esse valor de 330 por pessoa é com a franquia mais alta. E isso faz sentido pra gente porque somos jovens e saudáveis, graças a Deus. E outro gasto fixo é a taxa de televisão e rádio. Aqui é obrigatório pagar. E é uma taxa anual de 335 francos. O que por mês dá um valor de 28, e a nossa internet aqui na Suíça a gente nunca tem do que reclamar, tanto a do celular como a da casa. A da casa a gente usa Sunrise e a gente paga por 1 GB 50 francos. Já a nossa internet do celular, a gente tem acesso ilimitado aqui dentro da Suíça, a chamadas e a internet. E para dentro da União Europeia, a gente tem 2 GB de roaming. Agora eu fui para a Irlanda e usei a minha internet por 5 dias tranquilamente. E a gente está gostando bastante porque ela é uma das mais baratas e funciona super bem. E é legal que a Digital Republic tem um programa de benefícios, então quanto mais pessoas se juntam em um grupo, o desconto é maior. Então, se você quer assinar um plano de celular de qualidade, com internet rápida e com um bom desconto, aqui na Suíça, eu vou deixar o link aqui embaixo e você pode aproveitar esse desconto também. E por essa internet, cada um paga 17 francos, então para os dois sai 34. Bom, e sobre um gasto básico, né, na vida de todo mundo, a energia. Aqui a gente recebe a conta a cada 3 meses e geralmente vem em torno de 150 francos, o que significa 50 francos por mês. Já a água, ela está inclusa no valor do aluguel. A gente paga 180 mensais de Nebenkosten, isso significa o aquecimento da água, a distribuição da água, o aquecimento do apartamento, a manutenção do prédio. A gente paga esse valor mensal, mas não quer dizer que esse é o valor verdadeiro, porque a gente pode utilizar tanto mais quanto menos e eles fazem o balanço no final do ano, tanto que no ano passado a gente recebeu o balanço do ano de 2024 a 2025 e teve uma diferença de 900 francos. Esse ano a gente está tentando ser mais consciente, economizar mais, principalmente no aquecimento da casa. Então, para ser bem realista, eu vou dividir esses 900 francos por 12 e a gente tem 75 francos por mês. E aqui uma dica para você ser bem consciente no uso da água, no uso do aquecimento do seu apartamento também, para você não ter uma surpresa negativa no final do ano. E outro gasto fixo é o nosso Halbtax, o nosso cartão de desconto no transporte. Aqui na Suíça, a gente tem 50% de desconto em qualquer viagem e a gente paga 185 francos anualmente cada um e por mês isso dá 31 francos para os dois. E falando sobre transporte, e se você viu o nosso vídeo de custo de vida anterior, você sabe que a gente pagava 232 francos
para viajar de forma ilimitada de Thun a Interlaken. E hoje em dia esse custo já não existe mais, o que nos dá mais um alívio no final do mês. Então, além da gente estar economizando tempo agora, a gente também está economizando dinheiro. E outro gasto fixo é com a academia. A gente se matriculou mês passado e o valor para cada um é de 450 francos anualmente, ou seja, 900 francos, mas a gente descobriu que era possível ganhar um bom desconto apresentando uma cartinha da academia para o nosso seguro-saúde. Então, dos 450, a gente ganhou um desconto de 200. Então, no total, ficou 250, né, para cada um, e para os dois 500 francos. Então, por mês, a gente gasta de academia 42 francos. E como tanto eu como o Federico, a gente trabalha com internet, para os nossos canais, a gente contrata o Artlist, que é uma plataforma onde a gente busca as nossas músicas e a gente paga nuvens e outros softwares também. E para o canal a gente gasta em torno de 40 francos. E como eu falei no vídeo do House Tour, aqui a nossa lavanderia é comunitária, a gente não tem uma máquina de lavar dentro do apartamento e por isso a gente tem um cartãozinho com crédito para usar a máquina de lavar e geralmente por mês a gente gasta 10 francos. E outra coisa que eu faço agora, eu não fazia antes, são as unhas e eu gasto mais ou menos 70 francos por mês. E o Federico também vai ao barbeiro cortar o cabelo e por mês ele gasta algo em torno de 35 francos. Então, com beleza, a gente gasta mais ou menos 105 francos. E o nosso último gasto fixo mensal é com compras. A gente tenta se controlar muito nesse quesito e pode variar bastante de acordo com os meses, mas a gente fez uma média e atualmente a gente está gastando algo em torno de 250 francos para os dois. E isso engloba comprar algumas coisas para casa, alguma coisa para gente, ou um presente para algum amigo. E eu até pensei em colocar um gasto fixo com viagem também, mas isso varia bastante. A gente sempre tenta priorizar e pelo menos uma vez por ano para o Brasil e para a Argentina, onde estão nossas famílias. E essa viagem é uma das coisas mais importantes para a gente manter a nossa alegria e o nosso conforto. Mesmo morando longe, a gente saber que pode visitá-los. E realmente a Suíça não é barata, mas também não é impossível. A chave para o sucesso aqui é aprender a viver dentro do que você ganha, porque quando você tem uma boa relação com o dinheiro, você pode ter uma vida de liberdade e conforto aqui na Suíça. E a cada dia que passa, eu tenho mais certeza que o custo de vida não é só um número, é o que você recebe em troca. E aqui a gente recebe conforto, segurança, liberdade para ir para qualquer lugar do mundo e acordar e ver essa paisagem todos os dias. É algo que, sinceramente, eu ainda estou aprendendo a valorizar do jeito certo, não de um jeito glamourizado, mas sim de um jeito real. Então, juntando tudo, aluguel, alimentação e todos os gastos fixos, a gente chega em um total de 3.435 francos por mês para o casal e para cada um 1.718. E para quem estava tentando adivinhar desde o começo, chegou perto. E trabalhando na hotelaria aqui na Suíça, esse valor é super viável, não sobra muito no começo, porque além dos gastos fixos, você também tem aqueles gastos de chegada, como itens básicos da casa, os móveis, as primeiras taxas, mas depois que isso se estabiliza, dá para viver muito bem com uma boa organização financeira. E claro que esse custo varia muito de cidade para cidade, por mais que a Suíça é pequena, ela é muito distinta. E a minha cidade atualmente, Maten, não é para todo mundo. Ela é pequena, tranquila, longe do agito e para alguns isso é um sonho e para outros pode pesar muito com o tempo. A gente ainda está tentando descobrir o que funciona para nós e acho que isso também faz parte de morar na Suíça ou em qualquer lugar do mundo. Você vai testando, ajustando, vai tentando entender e descobrindo o que faz sentido para nossa vida de verdade. E agora me conta, olhando para esses números,
o que mais te surpreendeu? Foi mais caro ou mais barato do que você imaginava? Me fala nos comentários porque eu vou ler todos e se você tem alguma pergunta, ela pode virar um próximo vídeo. E se você ficou olhando para esses números e se perguntando como eu faço para me preparar para isso, eu tenho um guia com tudo que eu aprendi antes e depois de chegar aqui na Suíça. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para você que é novo aqui. A todas as mensagens de carinho que eu recebi no vídeo anterior. E se você ainda não é inscrito, pode perder vídeos maravilhosos sobre a Suíça. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.